Bom, você lê a parte e faz a prece também? Pode ser. Deixa eu só apagar aqui. Está gravando já. O livro Vida Feliz, item 159. Quando o homem resolve modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder a decidir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra as raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. E assim, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de compartilhar em reuniões de estudo com os nossos irmãos. A mensagem trata de assuntos sobre conduta moral. Que nós todos possamos refletir, analisar e nos enfrentarmos frente a frente conosco mesmo, diante de atos, atitudes que nós cometemos em vigilância e propriedade de má administração no nosso dia a dia. Esse estado de coisas, eu sei que nos leva a triste situação. As reflexões que nos deixam tristes, cabisbaixos. Como eu fiz? Por que eu aceitei? Por que eu compartilhei? É nessa súplica, nesse instante, que nós buscamos, para nós nos fortalecermos. Estudo nada mais é um repositório de informações que ilumina nosso interior, fortalece a nossa fé. Nós buscamos para novamente, na semana vindoura, não declinarmos esse estado de coisa. A todos nós que não pudemos ainda chegar para a reunião, aonde estiverem cada um destes, que sejam assistidos, envolvidos e amparados em seu nome, envolva os doentes que nós conhecemos, sejam os nossos parentes, ou quem for, os vizinhos nossos, de parede, em apartamentos, ou residências, ou casas, envolva também os espíritos fora do corpo físico, compartilham conosco na reunião de estudo, nessa casa ou no ambiente espiritual. Graças a Deus. Fica aberta a nossa reunião de estudo na noite de hoje. E assim seja. Graças a Deus. Boa noite, seu Afrânio e senhor Jorge. Senhor Jorge. Obrigado pelo título. Tão preocupado aquele. Tantos blocos que desfilaram ontem, vai estar todo mundo cansado, né? Blocos carnavalescos.
Vixe, Cara, eu já estava sentada aqui, eu falei, cadê o remédio? Eu vou ter que levantar no meio para buscar o remédio, eu vou antes. estava vendo hoje no jornal da RJTV de cedo, né? Bom, vamos lá então. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, seu Roberto. Hoje é o livro Libertação, tá? Caramba. Hoje, olha só como estão as coisas. No mesmo livro, Ah, viu? Vê, fica falando, tá vendo? Agora o pessoal tá te mostrando aí, ó. duas canetas no mesmo livro, né? Acho que estão. Pô, nós estamos no Não capítulo. reclama mais, né, para isso. Eu não posso mais reclamar, né? É. Capítulo 8, né? Então, a conversa muito interessante do Gregório com o Públio, né? E o Gregório explica fala um monte de coisa para o Gúbio que, infelizmente, é verdade, né? Eles falam que, como grandes juízes, né? Estão fazendo simplesmente o papel deles, né? O papel de botar na linha aqueles que estão fora da linha. Só que o método deles não é mole, o método deles é realmente, né, pesado. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, né? Fala, nós sim, é o que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam desapercebidos. Ou seja, quando nós estamos fazendo coisas erradas, por menor que seja, tem sempre alguém do lado que está gostando do negócio nos assistindo, né? Aí vem a influenciação, vem um monte de coisa. Por isso que o mal é sempre o mal, né? Sempre o mal mesmo. Além da gente entrar nessa, se a gente entra, né, digamos assim, vai vir espíritos para nos ajudar também a piorar o negócio. Boa noite, Consuelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Roberto, seu Jorge, Boa seu noite. Afrânio, dona Elisa. Boa noite. Boa noite. Bom, então nós paramos aí. O Gregório falou um monte de coisa para o Google, né, sobre a respeito do trabalho dele, mas o Google agora vai, né, continua o diálogo. E o Google agora não, daqui a pouco ele vai. Não, acho que não vai chegar lá hoje, não. Lá é o objeto, né, o objetivo da missão dele, mas eu acho que não chega hoje ainda não. Bom, vamos lá então. Começa o livro velho na página 105, O capítulo livro novo, 110. 1. Pegou aqui? Podemos? Podemos. Podemos. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório, com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Olha só, o que é que o Google está falando para ele? É aquela história, o escândalo é necessário. O escândalo é necessário, mas há de quem o pratica. Tá? O Google está jogando bem firme nisso aí, né? O Senhor divino, né? O Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades. Tá? Então, vai ser difícil um anjo, né, fazer algo contra algum rebelde, alguém muito rebelde que realmente precisa de um freio. Os bons conselhos não adiantam. Porque Deus deixa acontecer? Porque onde está havendo essa necessidade. Mas tem mais. Deus é amor. Né? Nós mesmos, de vez em quando, quem nunca deu assim um empurrãozinho no filho, um puxão de orelha, né? Porque tem hora que o negócio fica brabo. A desobediência é muito grande. Né?
E a gente também não aguenta mais. E se usa de muita energia, né? E às vezes, meu filho, não faça isso, não, tal. Usa de energia. Isso aí, né? Infelizmente, aí a criança aprende. Sim, né? Então é isso aí. Alguém quer comentar? Vamos lá, beleza? Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito assim o teu poder, por si a sabedoria celeste, conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade? Círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Então, veja bem, o que o Google está mostrando, em primeiro lugar, ele fala sobre os fagócitos, né? Eles limpam as nossas células, né? Faz aquela limpeza das células. Eu estava um dia desse, o cara explicando sobre a questão do vírus da AIDS, tá? Ele se espalha, né, de uma forma que os próprios fagócitos ajudam a espalhar, contaminar o sangue através dos fagócitos. Olha essa coisa interessante. E ainda não tem nem ideia de como vai se criar uma vacina, algo contra a AIDS. É porque baixa a imunidade. Sim, a partir do momento que os fagócitos espalham o vírus no sangue, baixa a imunidade. Eles têm uma explicação maravilhosa. Qual é a célula né, que contrai e como é que acontece? É uma explicação longa, mas eu acho muito interessante. Por isso que eu vi essa palavra aqui e me liguei, né? Mas É porque quem tinha que combater as impurezas está trabalhando ao contrário. É, Isso que abaixar a imunidade. exatamente. Na faísca elétrica a gente tem tanto medo, né? Mas está fazendo o seu papel também, né? Mas o que ele fala mais interessante, é que ele fala, não concordas que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade. É aquela história. Supondo que alguém quisesse fazer um mal ao Chico Xavier. Ele tinha uma proteção enorme, espiritual enorme. Por que tinha uma proteção espiritual enorme? Merecia. E ele também não atraía algo que essa proteção pudesse, né, deixá-lo à vontade, ou seja, abrir a guarda para entrar. Chico Xavier não desejava mal a ninguém. Né? Devia ter um cuidado, um domínio sobre os pensamentos enorme. Então, onde os nossos irmãos, né, do mal trabalham junto à fatalidade. Tá? À fatalidade. Porque se nós fazemos também o mal, fatalmente vamos sofrer o mal. Então é aí que eles né, agem. É o que o povo está falando. Está vendo? É assim que acontece as coisas. Se botasse todo mundo antes desse planeta, desculpa, eles não iam ter mais campo nenhum de ação. Então é interessante isso. Só acontece porque nós queremos. Aí a gente quer aprender a tirar Deus de céu. Nós criamos a fatalidade. Se eu faço mal, fatalmente. Se eu faço bem, fatalmente. Todos os lados. É o que o Google está mostrando o Gregório. Será que o Gregório vai gostar? Vamos continuar. Alguém quer falar? Então vai. Não estou habilitada a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se matam uns aos outros, sondo de quando em vez
os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram. E não me ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se o meu livro está falhado, que se despendem, aqui está falhado nesse pedaço, a serviço dos dragões, vou até colocar depois, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então, veja bem. Primeiro a gente vai notar que lá no início desse capítulo ele fala grande sacerdote. Agora, respeitável Gregório, né? Todavia, respeitável Gregório. Né? E ele está repetindo aqui a história de Saulo Paulo, não é isso? Que gastasse um cometimento divino do Cordeiro, né? O que Estevão fala para Saulo, né? Se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conheceu Cristo. Está repetindo as mesmas palavras de uma outra forma aqui, para o Gregório. Mas daqui a pouco a gente vai ver por que ele está cutucando o Gregório, né? Cutucando a onça com a vara curta. Tá? Entender daqui. Sem spoiler, né, ele? Vamos esperar chegar lá. Vamos lá. Quer falar, não? Não. O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz. Como pude escutar-te, calado, tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos, ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros a seu apostolado, que fazer de nossa parte, se não constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sobre a nossa vara diretiva? É bem direto. Olha, ele fala a questão dos pontos. 10 da pérola. E mostra que aqui na Terra, no momento, né, 75 anos, 76 que nós estamos planejando. E não mudou muito. A cada pastor, porcos sustentando suas insígnias, né? Então, por isso que eles se aprimoram até para, entre aspas, né, colaborar. Está aí o mundo como nós estamos vendo. Eles quiseram. Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acordar nesse clima celestial as consequências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras, almas essas que habitam formas humanas aos milhões
aos milhões de milhares, o que seria dos céus se não vingássemos, se não vigiássemos os infernos? Debate altamente, né? É, Os dragões são gênios conservadores do mundo. Ou seja, eles querem conservar o quê? O mundo dessa forma, para que eles tenham sempre o campo de trabalho. Né? Tenham sempre área para se movimentar. É isso? E agora, falando sobre quando o Google falou sobre a questão, né, de se todos nós, no final do outro travessão que o Google falou sobre se todo mundo, né, olha lá, com amor instalado nos corações, redimiria todos os pecados, etc, etc. Ele vai botar aqui. Não, aqui é difícil, porque aqui, olha só como ele fala, né? Existe a analogia que ainda guarda com essas férias. Quem? Os seres humanos. Né? Se tirando daquela página, né? Muitos dentro de nós. uhum. Então, o que seria dos céus se não houvessem, né, esse controle deles, essa vigília deles? É a pergunta que ele está fazendo. Momentaneamente, né, durante milênios, essa, digamos, essa forma de desistir está acontecendo. Mas agora, com essa transformação planetária, é que o negócio está pegando. E a grande bronca hoje dos dragões é essa aí. É manter o planeta do modo que eles querem. Por isso que está essa bagunça. Eles estão agindo em todas as áreas. Onde a gente imaginar, eles estão fazendo lá. Por isso que o mundo está essa loucura. E ainda reencarnou muita gente de lá, né? Para cá tem reencarnado muita gente lá dos abismos, né? Quer dizer, que estão sintonizados com eles. Olha a situação. Mas tudo isso estava nos planos da transição planetária. Porque todos têm que ter uma chance, uma oportunidade. Para não falarem depois do que, poxa, nós não tivemos chance, não tivemos oportunidade. Nós queríamos mudar. Falar é fácil. É Entre a acontecer. fala e a intenção tem uma distância. A fala está nos lábios, né? É, a intenção precisa um pouco mais do que isso. Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gube, porém, não se perturbou. Com simplicidade tornou a considerar, ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Teoricamente, né? É. Todos nós temos que fazer. O problema é todo mundo concordar, né? Conforme está falando aqui, né? Ser socorrido, né? Ser educado, outras coisas mais. Nessa transição, nós estamos vendo que muitos. Teve aquela página que nós lemos da Dona Ivone Pereira, o Devassando Invisível, né, Elise? E eles lá têm ódio daqui, tem ódio. Muitos deles foram, né, humilhados, só sofreram. Na cabeça desses nossos irmãos, não assim, eles se acham vítimas. É. Né? Se acham vítimas. Assim como nós, às vezes, nos achamos. Por que eu, Deus? Por que logo comigo? Não, as perguntinhas assim, tipo assim, poxa, eu caí de paraquedas aqui, eu não devia estar aqui, certo? São perguntas mais ou menos disso, vítimas, que nós não somos. A única vítima que teve no planeta foi Jesus. Os outros
Algumas exceções também, né? Mas vítima mesmo. Alguém quer falar? Eu gostaria. Toda Tá? reação sofre uma reação em sentido contrário, né? Não sei se está dando para ouvir aí, para aproximar mais um pouco. Toda ação sofre uma reação em sentido contrário. Ninguém é vítima de nada, né? Para mim aqui, a desculpa, eles sabem, né? Eles sabem da verdade. Eles preferem viver nessa ambiência mais densa. Eles sabem que essa ambiência é densa. Ele não é bobo. Falando aqui, nessa época, ele não é bobo. Ele é inteligente. Né? Ele sabe que, porque ele hipnotiza, ele falou aqui, se eu não me engano, de lobos, de leões, quer dizer, de animais, você acabou de falar, muitos dentro de nós. Ele sabe. Então, isso por quê? Penso eu. Como qual uso do seu arbítrio os levou a esse quadro, né, que ele encontra, é a inveja, é o ciúme, né, que eles chamam do cordeiro, que é de Jesus. Né? E modestamente a gente fala mestre, né? Jesus, uma forma simples. E muitos desses que estão ligados a essas falanges, com certeza, como eu disse, relação sofre uma reação no sentido contrário. Aí é o que você também acabou de comentar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou passando por isso? Ao esquecimento do passado. Tá? Porque a doutrina espírita ensina a gente, mesmo nós mais esclarecidos, quando nós retornamos para a ambiência maior, o André Luiz não lembrou do seu passado. Não lembrou. Né? E nós também não vamos lembrar. Pode ter certeza disso. Esse grupo também não lembra. Só vai lembrar com o decorrer, né, à medida que a gente vai adaptando, se integrando nas tarefas. Para finalizar, se o Ascânio e o Lucas levou 400 anos, não é isso? Ação e reação. Para lembrar os desastres que eles promoveram na França, esse nome da Joana d'Arc, né? É. E ainda forçar uma barra para saber. Né? Se ficou, né? Forçaram uma barra. Exatamente. Estavam, né? Não estavam descontentes com a situação. 400 anos no bem e não saía do lugar. Também. Né? Esses espíritos aí não tem, nem a maioria não tem nem essa noção de reencarnação e falam, às vezes não acreditam, não querem, assim como maior parte dos encarnados, reencarnados aqui, né? Então, eles não aceitam, não querem pensar na ideia, que é o pior, né? Se quisesse pensar na ideia, talvez há uma certa possibilidade, mas isso eu não acredito, não. Não está na Bíblia. Mas tudo sabia. Ah, sim. Sabe? O Saldanha, posso falar mais um pedacinho? O Saldanha aqui, que é um dos hipnotizadores, acho que o outro é o Leôncio. O Leôncio não sabia, mas o Saldanha era mais maleável, mais adiantado do que o outro, o hipnotizador de Margarida. Você viu que ele adaptou-se mais rapidamente quando já foram lá na cadeia, tiraram o Jorge daquele estado de dificuldade que ele estava, hipnotizado também, lá com várias entidades lá, ele não cometeu crime nenhum. Ele, só a esposa do Saldanha, acho que é a esposa do Jorge, né, que estava imantada a ele. Aí ele, fim, acendeu a lampezinha. É isso aí. Vamos lá, Eli. Vamos lá. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquenho: Cala-te, insolente! Sabes que te posso punir. Sim,
concordou o nosso orientador, imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, poderemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Eu tenho uma campainha lá que quando ele toca a campainha, deu vontade até de sair correndo quando eu li o livro, tá? Tá, tocar essa campainha aí. Mas o Google está reconhecendo que há uma probabilidade, a possibilidade dele, que ele tem realmente lá naquele lugar ele tem muito poder, né? Mas ele confia no poder soberano, né? Como toda empreitada é assim, 50% para o sim e 50% para o não. Hoje, inclusive, agora à tarde, eu estava fazendo um pedido lá muito urgente lá para Macaé, tem que amanhecer lá. E eu falando para os empregados, vamos embora aqui, vamos embora ali. E de repente um falou, está faltando em 400 peças, está faltando uma peça, não estou vendo mais onde achar. Aí eu falei, olha ali, ela ali. Ele olhou, não, eu já olhei, essa não serve. Eu disse, bom, vamos tentar. Existem duas possibilidades. A primeira você já falou, ela é a segunda, nós estamos sempre com essa primeira possibilidade, do não. Qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, a gente já tem que nos preparar para ouvir a maior probabilidade, que é o não. É 50% para cada um. Eu considero assim, você tem 50% de chance de sim e 50% de não. O máximo que pode acontecer é não. Então, aí a gente tem que prevenir. Pode não dar certo. Pode, mas vou tentar. Não vou desistir. Não, e ele já sabia de antemão que não ia ser fácil, porque ele está num lugar de vibrações muito pesadas, de mente muito conturbada, de influências muito perniciosas, entendeu? Ele já sabia que podia, né? Aí a gente vamos fazer agora ao inverso, né? Chico Xavier, imaginemos as mentes que eles estavam recebendo influenciações, né? Vibrações, ideias. Nós imaginamos as mentes. Agora vamos imaginar de quem Gregório recebia sensações, vibrações, da coragem do Google. Coragem do Google, né? Dos dragões. Quem adorava, vocês lembram, o Machado sempre falava lá sobre os dragões, lá nas aulas dele. É um negócio realmente muito complicado. Nós comentamos sobre isso na aula passada ou retrasada, né? Falamos um pouquinho sobre os dragões, né? Então, o Gregório está totalmente ligado em ser a queda. Então, o Google estava num ambiente que Deus não teve. Não, que nós não temos assim, ideia de imaginar. Assim como nós não temos ideia de quem o Chico chegava a se ligar, né? O que está acontecendo lá. Nós sabemos que o negócio, como o André Luiz aqui, graças a Deus ele coloca uma forma bem simples para não nos assustar, mas a gente vê de outros autores que assusta, né? Sim. Mas só no jeito dele falar, e assim, as histórias que eles já narraram aqui, dá para você fechar os olhos e ter um panorama da situação, né? E a gente tem que ver, que nós já comentamos isso aqui na semana passada ou retrasada, não estou lembrando, que quando o André Luiz, né, que a gente até brincou, falou, virou a esquina e viu aqueles, conforme ele fala, dezenas e dezenas de quilômetros de abismos e cavernas.
com milhões de espíritos ali. Tudo sob o comando de quem? Uma mente. É o Gregório. Que estava ao comando dos Gregórios. Né? É complicado. Bom, agora o Google vai chegar, né? Vai dar tempo hoje. Eu pensei que não vai dar, mas vai dar. Ao objetivo da missão, tá? Objetivo da missão. Quem não leu o livro ainda, né, o Jorge falou ainda há pouco, o nome dela, Margarida, que é o objetivo da missão. E não vou dar spoiler, os acontecimentos depois que a Margarida entrar na jogada são, né? E tem tudo a ver com tudo. Vamos lá. Alguém quer falar? Quer falar, Jorge? O Roberto, Consuelo? Não. Gregório fitou Gúbio, assombrado, à vista de tamanha coragem, e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, anunciou com firmeza serena. O Google está de olho também, viu? Agora ele deu a deixa. Olha aí, o famoso abriu a guarda. Se admirou, já criou vibrações. Quando a gente, né, nos admiramos de alguém, o que é que a gente cria? Vibrações, poxa, essa pessoa é algo que, né, me... Acho assim, tipo, ninguém nunca falou assim comigo, né? antes, né? A gente vai numa... Vai assim, por exemplo, chega um professor na sala de aula. O cara começa, a gente não dá nada por ele, de repente o cara abre a boca, dá uma aula que não é brincadeira, não. Abre a guarda. A gente fica tudo bom. E entra. O material entra. A guarda está aberta. Fala, Jorge. Lembra alguém do livro de Paulo Estevam, né? Para você aí? Oi? Lembra alguém do livro Paulo Estevam? Tudo com o Gregório? Gesiel e Paulo? Eu estava pensando nisso. Ali atrás, no colóquio dos dois, na outra página. É isso aí. Bom, agora o Gregório abriu a guarda. O Rubem vai falar. Vamos lá. Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permaneceram invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Olha só, Matilde tem 800 anos observando ele, tá? E ela notou que algumas qualidades dele ainda não tinham se alterado. Por exemplo, aquele que a gente está vendo aqui, ele devia ser uma pessoa de palavra, né? Mesmo que deu direção errada, né? Mas era uma pessoa firme nos seus propósitos, tinha palavra, né? Se comprometia, cumpria a parte dele. É uma coisa muito bonita. Às vezes a gente dá a nossa palavra, às vezes a gente tem um prejuízo, né? Mas palavra é palavra. Palavra vale mais que qualquer papel assinado. Hoje, no mundo, o papel assinado tem mais valor. Não é nem o papel assinado. É a senha, a digital e a... Não, retina, né? Tem mais valor, né? Pupila. Pupila, né? Pupila, gente. Quer dizer, a palavra ficou para trás. Porque o nosso mundo... Olha só que coisa. O Gregório tem e o mundo não tem. É mole o que mais? Né? Então, o Google agora preparou mais ainda o terreno. Né? Tem palavra. Né? Às vezes você tem qualidade. A Matilde nos falou sobre isso. Quer falar, já? Enfim, palavra de rei não volta atrás. O pessoal lá atrás era assim, compromisso, palavra empenhada. Né? Era lá o Saladino lá atrás. Aí a gente vem buscando alguns
papas também, mesmo com mau caráter, palavra é palavra. Os grandes políticos, por exemplo, Júlio César, e hoje dos nossos tempos políticos, agora do nosso tempo político de caráter, palavra empenhada, respeitada. E não, Promessa feita. exatamente, não há trampo, como aquele que não tem caráter, aí ele é trampeiro, ou seja, passa a perna no companheiro. Pode observar, isso é verdade. Tá? Esses grandes líderes é assim. É isso aí. Quer dizer, a Matilde viu que ele ainda tinha algumas virtudes, só que estava nos passos que estavam errados. Mas, né, que a gente costuma ver quando a gente. É como diz aquele ditado: com o amigo a gente passa a mão, né? O inimigo, se não tiver defeito, a gente encontra, não é isso? Então a gente está olhando para o Gregório aqui e está tentando achar defeito em tudo que é lado dele, né? Mas a Matilde, a mãe, está vendo que tem ainda algo de bom nele. E que o Gube, como foi informado, está o quê? Está psicologicamente utilizando o que a mãe passou para ele. Aos amigos tudo, aos inimigos rigor da lei. Deixa eu só comentar dois fatos. Eu gosto de observar e ver sempre lá fora, os líderes políticos lá de fora dos nossos tempos. Nós tivemos a Margaret Thatcher na Inglaterra, que ela era lá dos conservadores, trabalhadores, uma coisa assim, eu não sei. Ela tinha a palavra empenhada. Ela falava e era aquilo. Tivemos a Merkel na Alemanha, que é de um Também. socialista, palavra empenhada. Agora você tem um socialista francês no último tempo. Depois do Mitterrand. Mitterrand para cá, empenhada. Teve um outro aí, pouco tempo também, palavra empenhada. Chega esse que eu achei que esse garoto ia dar certo. Lamento. Pois é. Palavra é coisa séria. Exatamente. Aí. Então vamos lá. Bom, vamos lá. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredita em tuas informações, acentuou o contrariado, mas ser claro nas rogativas. Não dispõe de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, pediu o nosso instrutor humildemente, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Olha só. E pedir humildemente isso. Né? Aí a gente fala, pô, mas por que, já que ele é representante do poder soberano, chegaram lá, né, arrebentando, fazendo, acontecendo, né? Aí a gente se lembra que os bons espíritos não violam as nossas decisões. Eles nos inspiram pelo lado correto. Mas se a gente quer tomar a decisão errada, eles vão até o último minuto. Olha, abre teu olho, né? Isso aí não vai dar certo. Não, mas eu quero assim. Tá? Então, é uma coisa muito interessante isso. Um espírito de luz que nos abismos pediu, né, uma gentileza, um trevozão lá. Em vez de bater de frente, tá, não. É interessante isso aí. A gente não entende isso. Uma coisa impressionante. Praticamente isso deve estar dentro de algum plano que também não tem spoiler. Tá? Então, esse foi o objetivo do Google. Porque. Não vou falar, não. Deixa para lá, vamos embora. Tem a passagem de Jesus lá no outro. Aqui vem, amigo. Dando a última oportunidade para o. Aqui vem, amigo. De olho no olho, hein? Aqui vem, amigo.
Chegou ele aí, ó. Vamos dar uma piaba nele que ele é traidor. Então vamos lá. Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçada. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se lhe contraíram num rito de infinita amargura. Olhos felinos, né? Tonalidades mais escuras. Né? Alguém já sabe a história do calcanhar de Aquiles? Ah, mas não lembro, não. Mitologia grega? É que eu não me lembro o nome do deus que se apaixonou por uma mortal. Não me lembro nem o nome da mortal. Eu sei que desse namoro aí nasceu o Aquiles. E que ele ficou preocupado com a segurança do menino, que ele era Deus, a mãe não era, e ele conseguiu uma, digamos, não é bem uma permissão, né, alguma opinião de Zeus, que para proteger o garoto tinha que banhá-lo no rio tal. Aí o que aconteceu? Ele foi lá banhar o filho no rio tal, e na hora de banhar, o garoto segurou pelos pés, molhou o garoto todo e trouxe para fora. Só que justamente onde a mão dele estava é o calcanhar. Ali ficou desprotegido. Mais ou menos essa história. Ou seja, o calcanhar de Aquiles, nós sabemos que qualquer jogador de futebol, qualquer pessoa andando na rua, se tomar um peteleco no calcanhar, o negócio dói. Tanto que um amigo meu foi descer uma escada, aí já tem uns 2 anos, e ele deslocou o calcanhar, ele ficou só andando tipo dançarina, né? Um pezinho assim, engessado assim, uns 3 meses, tá? E sem poder encostar o pé no chão, andando de muleta, com aquele pé para baixo, até que depois tirou o gesso, foi fazendo fisioterapia, hoje ele está normal. Mas sempre preocupado com a fragilidade desse pé dele, que houve esse deslocou, não sei o que, lá do calcanhar. Né? Então, por que eu estou falando isso? Onde está o calcanhar de Aquiles do Gregório? É a mãe? Não, é a mãe. Eu tenho a minha filha, a minha Margarida aqui, é brava. Não, você errou o nome, não é Margarida, não. É Mar Não, também, mas não é Garida. mas eu chamo ela de Margarida, por isso que eu falo. Por causa do livro? Não, Ai. tá. Então, ó, a gente está vendo aqui que a missão do Google é essa aí. Né? Pelo calcanhar de Aquiles do nosso amigo, ele vai dar. E o que tem, sabe? Por exemplo, no livro Mundo Maior. Se lembra quando aquela menina queria o suicídio, que não sei o quê, foi a mãe, foi não sei o quê, tudo em desdobramento, e a menina, não, 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 né, que ela tinha pagado o curso de medicina para o cara, e depois o cara se formou, o cara né, dispensou ela, tá lembrado? Uhum. E foi, não tinha jeito, né? De repente apareceu aquele bonitão, né, perfumado, ela quando viu, né, que ele aí só fala, né? Que faz, essa luta ainda nem começou. Pronto, acabou com a menina. Né? Aí a gente entende que o Emmanuel fala sobre alma gêmea. A questão da alma gêmea é muito forte. Aí o Emmanuel, quando fala no livro Consolador, ele bota lá no final do livro, falando que nós, por enquanto, não compreendemos, né? Mas há uma finalidade muito grande nisso aí. Aí o pessoal confunde almas gêmeas com almas, como é que fala? Afins. Não, é meia. Metade eterna. Metade eterna. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Alma gêmea é uma coisa, metade eterna não existe. Não existe meio espírito. Você só compra o espírito no atacado, não encontra no varejo. Né? Não existe meio espírito. É metade eterna, tem que ter outra metade. Quem que é o meio espírito nessa história?
É, ah, Tá picotando, Fran. Tô te ouvindo, não. melhorou agora? Melhorou. Então, quer dizer, quando chega em determinado, né, nível evolutivo, logicamente isso não tem mais necessidade disso, isso acaba. Né? A alma eterna vai ser igual o Emmanuel responde. Quem é a alma gêmea, desculpa, a alma gêmea de Jesus? Ele é a humanidade. Jesus fala, não podemos botar Jesus nessas mesquinharias nossas, mas podemos dar uma ideia que a alma gêmea de Jesus poderia ser a humanidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos embora. Ficou todo mundo pensativo, pensando aí na alma gêmea, né, gente? Ai, ai, vamos lá então. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se, imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Devia fungar, né? Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingiram-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. Ó, E aí? só um instantinho. Olha só. A Margarida, aqui no caso, é muito interessante o que ele fala aqui, né? Ela quer demorar-se no campo de luta para ressarcir-se, né, do passado culposo, né? Olha só. Esse é o nosso objetivo. Nosso grande objetivo. E ela está no caminho certo, pelo que está falando aqui, né? Agora, o que ele fala aqui sobre o que o Gregório está fazendo, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Não te reprovo nem te acuso, pois nada sou. É aquela nossa mania de julgamento. Né? Nós, infelizmente, temos essa mania. É difícil largar essa mania. O Google já largou, pois nada sou. Porque, na realidade, qualquer injustiça que acontece, não somos nós que vamos, né? Senão nós estaremos agindo que nem o Gregório. Quer que o Gregório era o justiceiro lá da história? O Google está falando, nada sou, não te reprovo, não te acuso. Quem reprova e quem acusa são as leis instituídas por Deus. Não é Deus também, não. Ele colocou leis. Ela reprova. A lei reprova. A lei acusa. É isso. A misericórdia alivia. Isso é muito interessante que ele está falando aqui com o Gregório. Eu não te acuso, não te reprovo, pois nada sou. E vai falar mais. O que quer falar? Deus, ele não vai julgar a cada um pelos seus erros. As leis existem e nós estamos em curso nelas todas. Ele não vai ficar apontando, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, julgando a quem quer que seja. São as suas leis. E nós estamos em curso nessas leis. Sim. Isso mesmo. É isso. Nós somos, né, a cada um segundo suas obras. Exatamente. Fala, Jorge.
O meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. Isso está no capítulo número 6, né? Que Jesus, que o jugo é a observação das leis. Né? E o fardo são as montanhas de atos indígenas que a gente produziu, que a gente precisa, mediante as necessidades reencarnatórias, vou parar de falar, porque é 25 agora, a gente vai precisar ir repará-las. Né? Só isso. Isso mesmo. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. E ainda que o senhor me conferisse algum alto cargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Olha que coisa interessante aí também que o Google está falando. Se ele tivesse passado pela mesma situação, ele talvez pudesse, né? Ele teria como, assim, talvez não, ele poderia julgar por ter a experiência adquirida nisso aí. Mesmo assim, né? Eu não, ele fala bem antes, não me competiria julgar-te, né? Mesmo colocando esse senão aqui, né? Senão depois havia, né, experimentado as tuas próprias dores. Essa fala também é bem significativa para nós, que temos a mania de julgar os outros, as atitudes alheias, e nós, para julgarmos os outros, deveríamos passar pela mesma posição dos outros. Nós achamos que somos juízes. Exatamente. Exatamente. Vamos lá? Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Olha, é amor e ódio, hein? É, Um une, o outro imanta. sim. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho ao coração, e reinará maternalmente num lar em que de devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve as manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles, de nenhum modo, a autoridade soberana de todo misericordioso, que lhe permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Olha só, o povo, né? Ah, Leon, tudo é Deus, mesmo os soberanos aqueles, né? Então, ele está rogando, porque há um plano aí de matar a Margarida, né? Bom, hoje não vai dar mais tempo de ler alguns detalhes que vai acontecer aqui ainda, desse bate-papo aqui, que é muito interessante nesse final. E em cima disso, o resto do livro vai trabalhar agora. Ah, vai ter algum lance aqui e ali, mas a Margarida se torna, a partir de agora, o alvo do Google, tá? Então, fica para semana... Bom, semana que vem não, né? A No caso, outra, a outra, no caso, alguém tem a data aí?
Semana que Não. vem, dia 3, né? Então, dia 10, é isso? 10/3? Deixa eu ver aqui. Com certeza. É que Vamos 28 é ver. sexta. 1, 2, 3. É dia 10. Dia 10, né? E só repetindo, tá? Eu acho que todo mundo já está bem. Só repetindo, nós vamos parar, tá? Vai ter o próximo estudo quarta-feira agora. Vamos parar e vamos retornar no caso dia 10, né? 10/3. Certo? Sexta não vai ter. Sexta agora não. Eu devo estar viajando. Ah, eu Geralmente, esqueci que você vai viajar. sexta eu saio de madrugada e chego lá às 6 da tarde. 12 horas Então de tá. viagem, né? Aí só vai ter estudo de novo na outra segunda. Na outra sexta. Oi? Geralmente eu só devo voltar na outra sexta-feira. No caso, dia 7 que eu volto, né? Sim. Dia 7, Então o tá? estudo só volta no dia 10. Mas quarta agora ainda tem, tá? Tá, O livro dos Espíritos. tá bom. A Então a não ser que gente. vocês queiram continuar, tudo bem. Eu tento de ir lá assistir também, né? Não tem problema. Olha Mas só, sábado tem o desfile, grupo A, grupo especial. Fala aí. nós vamos parar então em pesados minutos de expectação